Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 11. Nós vamos dar continuidade à nossa série de exposições dentro desse capítulo de Hebreus. Essa série que temos chamado a série dos heróis, que trata um pouco dessas pessoas que são chamadas de os heróis da fé. Hebreus capítulo 11. Nós vamos meditar essa noite na figura de Moisés, como sendo esse representante também da fé. Mantenha a sua Bíblia aberta, nós vamos lendo e expondo o texto. Vamos orar nesse momento. Te agradecemos, Senhor, que o Senhor tem nos dado a Tua direção e a Tua palavra, e cremos que tudo que foi escrito para o nosso entendimento, para o nosso crescimento, Senhor. Pedimos que nessa noite a palavra do Senhor, a Tua mensagem possa penetrar ao mais profundo dos nossos corações, a ponto de fazer com que repensemos a vida e tomemos decisões pautadas na Tua vontade. Nosso desejo é sermos iluminados pela Tua palavra, e cremos que o Teu Espírito Santo é esse que faz com que a Tua palavra se transforme em realidade diante dos nossos olhos. Que o nosso coração possa absorver aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Aplica-nos a Tua palavra, Senhor, para que ela nos seja por vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós temos visto então os exemplos dessas pessoas que são classificadas nesse capítulo como pessoas que pela fé agiram, e como temos falado, a fé é essa certeza, é essa convicção plena, como diz aí no capítulo 11, o versículo 1, é essa certeza daquilo que nós esperamos e a prova das coisas que nós vemos, certeza que esperamos baseado na vontade, na palavra do Senhor, e coisas que nós não vemos também baseado na vontade e na palavra do Senhor. O cristão é aquele que ouve a palavra do Senhor e a tem em alta estima. O cristão é aquele que ouve o que o Senhor tem a dizer e por isso orienta a sua vida dentro desses padrões. E vimos aqui vários exemplos de pessoas que, porque ouviram a voz do Senhor, ouviram a palavra do Senhor, foram iluminados pela palavra do Senhor, tomaram decisões, tomaram atitudes. Na verdade, quando nós pensamos um pouco a respeito da vida de fé, na verdade da vida como um todo, nós percebemos que a vida ela é uma série de escolhas. Aquilo que nós somos é o resultado das escolhas que nós fazemos. Sejam escolhas boas, sejam escolhas ruins. E inclusive não escolher é também escolher. Quando nós não agimos, nós estamos também fazendo uma escolha. A escolha de ficarmos parados ou a escolha de deixarmos que outras pessoas decidam por nós. A vida ela é feita de escolhas. E hoje nós somos o resultado das escolhas que nós fizemos no passado. Assim como no futuro seremos o resultado das escolhas que fazemos nos nossos dias. Todas as nossas escolhas geram consequências. Todas as nossas escolhas determinam o nosso caminho. As escolhas que eu faço traçam o meu destino, e esse destino então é feito à luz de cada uma das coisas que falo, das coisas que faço, dos caminhos que eu decido escolher. As escolhas geralmente elas são exclusivas, no sentido de que se eu escolho uma coisa, eu estou automaticamente desprezando muitas outras coisas. Por exemplo, se você escolheu estar aqui hoje, você escolheu não estar na sua casa, deitado no seu sofá, debaixo da coberta, assistindo Netflix. Foi uma escolha que você fez, de estar aqui nessa noite. E porque você escolheu estar aqui, você não está em nenhum outro lugar. Não é assim? E assim tantas outras coisas na nossa vida. Quando uma pessoa escolhe fazer o curso A, ela deixou de fazer o curso B, curso C, curso D. E se ela quiser depois trocar, ela vai ter que abandonar aquilo que ela está fazendo. A gente vai fazendo escolhas e as nossas escolhas vão definindo os nossos caminhos. E quando nós pensamos a respeito da fé, nós vemos que a fé também faz escolhas. A fé é seletiva. A fé nos faz fazermos escolhas. E muito mais importante do que as coisas que nós escolhemos, a fé nos ensina o porquê escolhemos certas coisas. Podemos escolher coisas para a nossa vida e rumos para a nossa vida baseados em tantas vontades, em tantos pensamentos e em tantas autoridades. Mas se cremos no Senhor e cremos na palavra do Senhor, as nossas escolhas devem ser pautadas naquilo que cremos. Eu posso escolher, por exemplo, uma profissão pautado em muitos desejos. Pode ser escolher a profissão baseado naquilo que parece que é uma inclinação natural minha, algo que eu me sinto melhor fazendo e vejo a capacitação de Deus na minha vida para fazer aquilo, como um dom. Pode ser porque as pessoas dizem, não, vai por essa profissão, e essa profissão vai te dar muito mais dinheiro, e a escolha que eu faço não é baseado em potencialidade, não é baseado na minha capacidade, mas é baseado no dinheiro.
Eu posso fazer escolhas de profissão, por exemplo, baseado no desejo de ajudar alguém. Eu conheci uma pessoa há um tempo atrás, na época de seminário, em que ela escolheu fazer medicina, não para ganhar dinheiro, mas para ir para esses países prestar ajuda humanitária, para ir para a África, para ir para o Haiti, e ali prestar ajuda humanitária como um médico. Então a gente pode escolher coisas para a nossa vida baseado em vários outros parâmetros, que não só a palavra de Deus. Mas aquele que crê no Senhor, ele vai deixar com que as decisões da sua vida sejam também afetadas pela sua fé. A fé não fala somente de coisas religiosas. A fé fala da nossa interação com a vida. A fé fala aquilo que nós aceitamos e aquilo que nós rejeitamos. E podemos aceitar coisas pela fé que não são confortáveis. Assim como podemos rejeitar coisas por causa da fé que nos parecem confortáveis, que nos parecem boas, que nos parecem agradáveis. Porque a fé, ela molda não só as coisas que escolhemos, mas o porquê escolhemos as coisas. Amém, queridos? E quando nós falamos então sobre escolhas, e que essas escolhas elas são feitas todos os dias, aquele que vive pela fé, como diz o texto que nós estamos lendo, a sequência que nós estamos lendo, afinal, o capítulo 10, verso 38, diz que o justo viverá pela fé. E viver pela fé é muito mais do que viver simplesmente na expectativa de que algo aconteça. Viver pela fé é viver baseado naquilo que Deus aponta como princípios, como regras, como decisões. Tomar as nossas decisões pautadas na palavra de Deus. E nós vemos um exemplo disso aqui na vida de Moisés. E nós vemos exemplos em muitos outros lugares da Bíblia. Como nós lemos no início do culto, quando Josué está diante do povo, ele diz: escolham quem vocês vão servir. Se vão servir ao Senhor, se vão servir os deuses dos seus antepassados, os deuses do povo na terra onde vocês estão habitando, escolham. E ele diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O que é isso? Uma escolha. Moisés, usado por Deus, diz diante de todo o povo de Israel, em Deuteronômio, capítulo 30, Deuteronômio 30, verso 19. Moisés diz: hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida, para que vocês e os seus filhos vivam. Mais uma vez o chamado a uma escolha. Pautada em quê? Pautada naquilo que eles ouviram. Moisés havia acabado de expressar toda a lei do Senhor. Moisés condensou nos seus ensinos tudo aquilo que Deus havia ensinado para o povo ao longo dos 40 anos que eles caminharam no deserto. E após ter explicado todas as coisas, ele diz: agora está diante de vocês tudo que vocês ouviram. E diante de tudo que vocês ouviram, agora é chamada a posição da escolha. O que vocês vão escolher? Isso que vocês ouviram, a voz do Senhor, a palavra do Senhor, a vida que vem do Senhor, ou rejeitar isso? Escolham. Hoje os céus e a terra são tomados como testemunha diante de vocês, que vocês têm os dois caminhos, que vocês entendem os dois caminhos, que vocês ouviram a respeito dos dois caminhos. Mas Deus é tão bondoso que Ele ainda nos diz: escolha a vida, para que viva não só você, mas que viva também os seus filhos. Porque a nossa família, ela é também atingida pelas nossas escolhas. As escolhas de um pai atingem a vida dos seus filhos, as escolhas de uma mãe atingem a vida dos seus filhos. Assim como as escolhas de um marido atingem a vida da sua esposa e vice-versa. As nossas escolhas não falam somente a respeito de nós, as nossas escolhas também afetam outras pessoas. Sejam escolhas boas, sejam escolhas ruins. As decisões que nós tomamos para a nossa vida impactam a nossa sociedade, impactam o mundo que a gente vive, em menor grau ou em maior grau. Nós não somos ilhas. As nossas decisões afetam a vida de outras pessoas. Moisés chama o povo a tomar essa decisão. Assim nós vemos também Elias chamando o povo a tomar uma decisão. Em primeiro livro dos Reis, capítulo 18, verso 21, diz assim o texto: Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se Baal é Deus, sigam-no. E o povo, porém, nada respondeu. Elias disse: quem vocês creem que é Deus? O Deus dos céus? Aquele que vocês têm seguido? Aquele que falou com vocês? Ou é Baal? Se Baal é Deus, sigam-no. E o povo não resolveu nada. O texto que nós lemos no domingo, falando a respeito de Josias, nós vemos que Josias fez aquilo que Deus aprova. Tomou a decisão de andar nos caminhos do Senhor. E o que é isso?
tomar decisão. E nós somos chamados a tomarmos decisões. De todos os personagens que nós vimos que Abel escolheu um caminho mais excelente e entregou a Deus uma oferta que foi melhor do que a oferta do seu irmão, porque ele se baseou naquilo que o Senhor ensina. Da mesma forma, Enoque escolheu caminhar com Deus, mesmo no meio de uma geração corrupta e perversa. Enoque escolheu andar com Deus. Noé escolheu o caminho de Deus, ouvindo e obedecendo a Deus, mesmo em meio a uma geração que não dava ouvidos ao Senhor. Abraão fez isso, Isaque, Jacó, José, e mesmo sem verem a promessa se cumprindo na geração deles, continuaram a ouvir e a viver de acordo com a palavra do Senhor. A vida de fé é uma vida de escolhas. Não é diferente aqui na vida de Moisés. Quando nós lemos o texto aqui de Hebreus 11, agora nós vamos para o texto da noite, versos 23 e 24, a princípio diz: pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum, e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Há um tempo atrás nós meditamos um pouco nesse texto, com outro enfoque, mas nessa noite nós vamos dar continuidade a esse entendimento do que é a fé e como é que a fé nos faz fazermos escolha, nos leva a fazermos escolha. E a primeira escolha que nós vemos Moisés fazendo aqui no versículo 24 é que Moisés escolhe rejeitar o prestígio e o poder do mundo. Moisés escolhe não ser definido pelo seu tempo presente. Moisés, que havia sido criado como neto de Faraó, na corte de Faraó, no Egito, Moisés escolhe não ser definido por essa história. Se você conseguir marcar Hebreus 11, quiser voltar comigo lá para Êxodo, capítulo 2. Êxodo 2, nós vemos exatamente esse momento da vida de Moisés, em que ele é levado à corte do Faraó, como um criado de sua filha, como um enteado de sua filha. Êxodo capítulo 2, o verso 1 diz assim: um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, e ela engravidou, e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco, e o vedou com piche e betume, colocou nele o menino, e deixou o cesto entre os juncos, à margem do Nilo. A irmã do menino ficou observando de longe, para ver o que lhe aconteceria. A filha de Faraó descera ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso, viu o cesto entre os juncos, e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse: este menino é dos hebreus. Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha de Faraó: a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Quero, respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha do Faraó disse à mulher: leve esse menino e amamente-o para mim, e eu lhe pagarei por isso. A mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha do Faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: porque eu o tirei das águas. Moisés recebe esse nome, Moisés, ou Moshe, que significa aquele que foi retirado das águas, ou aquele que recebeu o poder das águas. O nome Moisés, ou Moshe, não era muito estranho à época, principalmente no Egito. A contractação desse nome, o nome egípcio seria Missés, né, de onde a gente conhece outros faraós que foram chamados de Ramsés, por exemplo. Essa pequena frase, esse Missés, falava a respeito do rio, a respeito do Nilo, a força do Nilo. E foi do Nilo que Moisés foi retirado e foi criado pela filha de Faraó. Antes disso, foi criado pela sua própria mãe, foi amamentado pela sua própria mãe e cresceu na casa dos seus pais. E depois, então, quando já era uma criança maior, foi levado de volta para ser criada pelo Egito. E sendo criado no Egito como filho da filha de Faraó, tinha os seus privilégios.
aprendeu a respeito de política, aprendeu a respeito dos reinados, aprendeu a ler os hieróglifos da época, aprendeu a cultura dos egípcios, aprendeu a religião dos egípcios. E sendo um dos participantes da mais alta corte do Egito, ele escolheu não continuar a ser daquele povo, entendendo quem ele era. Entendendo a partir do quê? A partir daquilo que ele já sabia a respeito de si mesmo e a respeito do seu povo. Como é que ele aprendeu isso? O verso 23, lá de Hebreus 11, o texto que nós lemos, o verso 23 diz: pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Seus pais, Arão e Joquebede, escondem o menino durante 3 meses, porque olhavam para ele e viam que ele era diferente, que ele não era uma criança comum. O texto que nós lemos em Êxodo 2 diz que ele era uma criança bonita, mas a ideia de bonito é muito relativo, né? Todo pai acha seu filho bonito. Mas quando nós lemos, por exemplo, Atos capítulo 7, Estevão diz que ele era bonito aos olhos do Senhor, ou belo aos olhos do Senhor. O texto que nós temos aqui em Hebreus capítulo 11, verso 23, nos fala exatamente essa ideia. Diz que eles viram que ele não era uma criança comum. Conhecendo a história do povo de Israel, conhecendo a história do libertador de Israel, Deus havia dito para Abraão: Abraão, olha, através de você virá um grande povo, mas a terra que vocês vão viver não vai ser agora. Na verdade, o seu povo, Abraão, vai ficar preso no meio de uma nação durante 400 anos. E depois desses 400 anos, o povo virá a essa terra. E 400 anos já haviam se passado. Aquela história já era muito conhecida do povo de Israel. E Moisés foi entendido como sendo alguém diferente. Nós não sabemos como, talvez Deus de alguma forma havia falado com os pais de Moisés que ele era uma criança diferenciada. Não só bonitinho, ele era belo aos olhos do Senhor, uma criança não comum. Por isso eles não temeram o decreto do rei, que naquela época havia mandado matar todos os filhos homens, todas as crianças menino do povo de Israel. Eles não temeram o decreto do rei, esconderam Moisés durante 3 meses e, como vimos no texto, colocaram ele num cestinho de junco betumado para que ficasse impermeável. E diferente do que a gente vê às vezes em filmes, né, até em filmes infantis, quando a gente vê, coloca ele no rio lá e ele sai navegando pelo rio, né? Não é isso que o texto diz. Coloca ele no cestinho e coloca entre os juncos, na margem e não ficou boiando aí para chegar até, foi encontrado um menino. Não, ele estava lá, num lugarzinho guardadinho, tranquilo, seguro, tendo a irmã olhando de longe. Então, quando vem a filha de Faraó para se banhar, encontra a criança. E ele então é levado. E esse tempo em que ele passa com os seus pais é um tempo de instrução. É um tempo de que seus pais puderam lembrar o que é que eles viram nele, de que ele não era uma criança comum, e ensinar o caminho do Senhor. Quando nós lemos Atos capítulo 7, nós vemos que Moisés, embora tenha sido educado no Egito, Moisés em determinado momento percebeu que ele era responsável por auxiliar os seus irmãos. Ele viu que ele podia fazer algo e tenta fazer algo na força do seu próprio braço. Chegando um dia, vê um dos egípcios maltratando um dos seus irmãos israelitas e ele toma uma atitude impensada e mata aquele egípcio. Mas ele faz isso porque ele se entendia como um protetor do seu povo, já naquela época, antes de ter um encontro com o Senhor no Monte Sinai. Antes de ter um encontro com o Senhor no meio daquela sarça que pegava fogo e não se consumia, ele já tinha o entendimento de que ele era diferente. E Moisés então escolhe deixar de lado todo o prestígio, todo o poder da corte de Faraó, de ser considerado neto de Faraó e possivelmente até mesmo vir em idades mais à frente a se tornar um próprio Faraó. Ele deixa todas essas coisas para não ser chamado como filho da filha de Faraó e escolhe a vontade do Senhor em ser um libertador do seu povo, em ser usado por Deus para a vontade do Senhor. Então ele rejeitou aquilo que a maioria das pessoas gasta a vida tentando conseguir. Ele rejeitou o poder, ele rejeitou o prestígio, o que muitas pessoas gastam a vida para ter. Hoje, na nossa era do YouTube e das redes sociais, as pessoas fazem as coisas mais impensadas possíveis
para poder ganhar os seus minutinhos de fama. Fazem coisas idiotas, coisas absurdas, põem a vida em risco para poder ganhar algumas curtidas, para ganhar algum tipo de visualização. As pessoas querem entregar a sua vida pelo prestígio. Moisés escolheu rejeitar o prestígio. O que mais que Moisés rejeitou? Olha o verso 25 de Hebreus capítulo 11. Voltamos para Hebreus 11. Verso 25. Preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Moisés não só rejeitou o prestígio e o poder do mundo, mas rejeitou também os prazeres daquele mundo que estava colocado diante dele. Os desejos que ele teria supridos por fazer parte de uma família real, por ter acesso a coisas que outras pessoas não tinham acesso. Ele preferiu sofrer com o povo de Deus, ao invés de experimentar os prazeres momentâneos do pecado. E aqui a gente já vê algumas coisas que devem ser destacadas. A primeira é que o pecado produz prazer. E dizermos que não há prazer nesse mundo, e não há prazer nas coisas que são contrárias à vontade do Senhor, é tentar nos enganar. Porque existe prazer fora da vontade do Senhor, mas esse é um prazer enganoso. Esse é um prazer que dura algum tempo. Esse é um prazer para a carne. É uma busca de satisfação que é momentânea e que muitas vezes cobra muito caro e durante muito tempo. Às vezes por escolhas momentâneas que trazem algum tipo de satisfação, as pessoas definem a sua vida por um bom tempo. Tem uma frase que diz que a gente demora muito tempo para construir uma reputação, mas basta uma atitude para destruirmos ela. E às vezes a nossa reputação é colocada em risco, a nossa vida é destruída diante dos olhos desse mundo, dessa sociedade, não por bons princípios, mas por maus princípios, quando tomamos uma atitude impetuosa, uma atitude impensada. O prazer do pecado dura um pouco de tempo e cobra durante muito tempo. E se nós não entendemos que o pecado cobra um preço, nós temos que lembrar também que o pecado não cobra só um preço aqui, mas cobra um preço para a eternidade. Quando escolhemos não ouvir a vontade do Senhor e viver pela nossa própria cabeça, satisfazendo os nossos próprios desejos, como diz o apóstolo Paulo falando da geração que vem nesses últimos dias, ele diz, o Deus deles é o estômago, ou seja, os seus próprios apetites, os seus próprios desejos, as suas próprias vontades, é o que define os seus caminhos. E nós vivemos no meio de uma geração que é chamada de uma geração hedonista, que faz tudo pelo prazer, e que é chamada a tomar as suas decisões baseada no prazer. Custe o que custar, porque afinal, como diz a nossa sociedade, só se vive uma vez, e a vida é curta. E se só se vive uma vez e a vida é curta, vamos viver com a maior intensidade possível. E embora esse seja um conselho que pareça ser um conselho sábio, o que tem por trás dele? Divirta-se. Gaste o seu tempo com os prazeres dessa vida. Gaste o seu tempo com você. Amar os outros, não, ame a você. Cuide de você, valorize você. Não é assim que a nossa sociedade diz? E aí a gente vem para a teologia bíblica e ela vai na contramão e ela diz, ame o próximo. Se dê ao próximo. Sirva ao próximo. Mas quando olhamos para a palavra do Senhor, isso deve confrontar o nosso coração. Esse mundo tem muito a oferecer a nós, e muitas coisas que vão tentar distrair os nossos olhos do Senhor. Mateus capítulo 13, quando Jesus fala a respeito das sementes, ou da semente dos solos, ele vai dizer que a semente do evangelho é lançada, ele diz o semeador saiu a semear, e ele vai lançando a sua semente, parte dela cai na beira do caminho, outra parte cai no meio dos pedregulhos, outra parte vai cair no meio dos espinhos, e outra parte, porém, vai cair no meio de um solo bom, de uma boa terra. E quando ele fala a respeito dos espinhos, vamos lá para Mateus capítulo 13. Mateus 13. Mateus 13, Jesus usa várias parábolas para falar a respeito do reino. E uma delas é essa parábola das sementes. E ele diz, a explicação dessa parábola, ele vai falar dessa parábola no capítulo 13, do versículo 1 até o versículo 9.
E depois ele explica essa parábola aí no versículo 18 em diante. Verso 18 ele diz: portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Quanto à semente que caiu em terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Verso 22. Quanto à semente que caiu entre os espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas as preocupações dessa vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. E quanto à semente que cai em boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra, entende e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. O que Jesus está falando? Da ação do evangelho no coração das pessoas. E que existem coisas que barram a ação do evangelho na vida das pessoas. Dentre essas coisas, a primeira que nós vimos ali, a pessoa que recebe a palavra, no versículo 19, a pessoa que recebe a palavra, aí vem o maligno e toma a palavra do coração. Esse é aquele que caiu a semente na beira do caminho. Mas logo depois vem duas que nós nem sempre nos lembramos. A palavra que cai no meio das pedras é aquela que a pessoa recebe, e isso acontece com muita gente, se alegra com o receber daquela palavra, mas aquela pessoa não desenvolve na sua vida profundidade. O texto diz que porque ela não tem raiz, logo vem o sol e queima. Isso fala da nossa fé. Quando recebemos a palavra do Senhor, mas não nos aprofundamos na palavra do Senhor, vêm as tribulações da vida e nos destroem, porque não há profundidade na fé. E a outra que ele fala é a semente que cai no meio dos espinhos, é aquela que cresce um pouquinho, mas porque vem os desejos dessa vida, as coisas dessa vida e os enganos da riqueza, ela se torna infrutífera. É quando os olhos são colocados mais nos benefícios terrenos que a fé pode me dar, do que no servir a Deus verdadeiramente. E há muitas pessoas que olham para Deus como aquele que vai ser a pessoa que vai conceder status, sucesso, fama, dinheiro, e por isso não são frutíferos, porque só querem receber, não estão dispostos a frutificar. O que é frutificar? Doar-se. O que é frutificar? Produzir. Mas porque só pensam em receber, não dão. E o engano das riquezas, o desejo pelas coisas dessa vida, pausa a nossa caminhada de fé. Moisés escolheu rejeitar o prestígio e o poder do mundo, e rejeitar também as riquezas do mundo, os prazeres e a riqueza do mundo. Olha o verso 26. Por amor de Cristo, olha essa palavrinha, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. A palavrinha aqui que é usada, considerou, ela tem a ideia de decidir, de julgar, de pensar cuidadosamente antes de agir, de uma ação que não é impetuosa. Moisés olhou para as suas condições, considerou a vontade do Senhor e tomou a atitude. E qual foi a atitude? Rejeitar as riquezas do Egito, porque ele sabia que havia algo maior e melhor que ele deveria perseguir. De novo, queridos, a fé fala muito mais, não só do que a gente escolhe, mas do porquê nós escolhemos as coisas. Há algum pecado em ser famoso? Diz aí, sim ou não? Há algum pecado em ter poder e influência sobre um grupo de pessoas? Sim ou não? Há algum pecado em desfrutar prazeres que existam nesse mundo, que nos foram dados por Deus? Há algum pecado? Há pecado em ser rico? Sim ou não? Não. A questão é, qual o coração das pessoas que buscam essas coisas, ou quais são as nossas motivações diante dessas coisas? Moisés percebeu que o escolher estas coisas era negligenciar a vontade de Deus. Isso foi algo muito específico dentro da visão dele. Nós podemos receber do Senhor o privilégio de exercer influência,
recebemos o privilégio de termos uma condição financeira de repente satisfatória, e que essas coisas nos auxiliem a manifestar a glória do Senhor. Quanto a isso não há nenhum problema. A questão é, onde está o nosso coração? Moisés percebeu que escolher essas coisas seria ao mesmo tempo rejeitar a vontade de Deus. Por isso ele rejeitou essas coisas para se apegar à vontade de Deus. Porque a fé nos leva a fazer escolhas. E eu acho que a palavra que nós podemos destacar aqui dentro dessa sequência, que está aí no versículo 26, é por amor de Cristo, ele considerou. O que quer dizer se considerou? Ele pensou, ele refletiu. Não foi uma ação tomada ao acaso, não foi uma ação tomada por acidente. Ele pensou cuidadosamente, ele refletiu a respeito da sua vida e das suas escolhas, e considerando, decidiu que era melhor sofrer a desonra com o seu povo do que experimentar dos tesouros do Egito. E às vezes nós seremos chamados, queridos, a deixarmos coisas que são tão preciosas, de deixarmos coisas que são tão confortáveis, a fim de sermos usados pelo Senhor e sermos um bom exemplo diante de outras pessoas. Às vezes veremos coisas que são chamativas, que produzem prazer, que produzem riquezas, que produzem influência. Mas ao julgarmos a situação e ao nos lembrarmos da palavra de Deus, às vezes o Senhor vai dizer, não é por esse caminho. E nós, como cristãos, somos chamados a tomarmos decisões difíceis. Às vezes não está em concorrência o escolher alguns confortos na vida com a vontade de Deus, mas às vezes está em concorrência. Ou você escolhe esse conforto, ou você serve ao Senhor. Ou você vive para a glória de Deus, ou você escolhe esse caminho. E quando essa decisão se colocar diante de nós, a pergunta que fica é, qual será a nossa escolha? Pela fé, Moisés rejeitou o poder, rejeitou o prazer e rejeitou as riquezas do mundo. Mas não só isso, olha o verso 27. Pela fé, saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Moisés se manteve firme no seu propósito. Moisés enfrentou a ira do rei, e ele não deixou ser definido pelas pressões desse mundo. Essa saída de Moisés aqui está falando da segunda saída, quando ele sai com o povo de Israel. Porque nós vemos que a primeira saída de Moisés do Egito foi uma saída com medo. Moisés vê aquele egípcio maltratando um dos seus irmãos hebreus. Ele, no ato de impulsão, ele mata aquele egípcio. E ele percebe que as pessoas ficam sabendo que foi ele que matou, então ele foge para não ser castigado pelo rei. Ele passa durante 40 anos vivendo com o sogro, cuidando das ovelhas do sogro. E depois Deus então tem de fato um chamado para ele, um encontro com ele, e diz, volta para o Egito e tira o meu povo de lá. E Moisés vai diante do rei, ameaça o rei dizendo, deixa o povo ir, senão a coisa vai ficar feia. E a coisa foi ficando feia, até que então ele saiu com o seu povo. E o texto diz que pela fé, ele saiu do Egito. A palavra que é usada aqui no original também não fala só de uma saída física, de um ausentar corpóreo. Ela fala de um renunciar ao Egito. Uma renúncia que não é só física, mas ela também é emocional. Uma recusa que ela é mental. E para Moisés isso faz muito sentido. Porque Moisés durante 40 anos da sua vida foi criado naquele contexto. Foi criado no meio da corte de Faraó, com o poder e os privilégios daquela corte. E sair dali era enfrentar pelo menos duas pressões. A primeira, lembrar que Faraó era um homem poderosíssimo. Era o maior império do mundo conhecido, com a maior força de exército do mundo conhecido. Então afrontar o rei era afrontar uma força política muito grandiosa. Imagina um homem colocar o dedo na cara de um homem poderoso e sem escrúpulos e dizer, deixa o povo embora. Às vezes a gente deixa de fazer coisas muito menores com medo das pessoas, né? Ai, o que vão pensar de mim se eu falar isso? Se eu tomar essa posição? Ai. E por uma pequena pressão, às vezes a gente decide, deixa para lá, né? Eu prefiro não sofrer
o incômodo, eu prefiro não gerar desconforto, eu não quero ser o chato, né? Não quero ser a chata, eu sei que eu devia fazer isso, mas o que vão pensar de mim? Às vezes por uma coisa tão pequena a gente deixa de agir da forma que deveria agir. Moisés está diante de um homem poderosíssimo e não tem medo. Não só medo, mas ele não se deixou levar pela pressão da desonra, talvez. Lembre-se, Moisés foi criado naquela corte. Moisés poderia dizer, não, eu não vou fazer um negócio desse com o faraó, né? Poxa, eu devo tanto a essas pessoas. Eles me criaram. Tudo que eu sou, eu devo a eles. Eu só sou, assim, um homem crescido e criado, porque eles preservaram a minha vida. Poxa, eu não vou ofendê-los. E às vezes, nesse temor de respeitar as pessoas, nós desonramos a Deus. Às vezes, para não desagradar pessoas que amamos, nós calamos a nossa fé. Jesus vai dizer aos seus discípulos, olha, aquele que não amar mais a mim do que a pai, mãe, irmãos, amigos, esse não é digno de mim. E às vezes, para expressarmos a nossa fé, pessoas que amamos ficarão chateados. E a pergunta que fica nesse momento é, a quem vamos servir? A quem vamos agradar? Os apóstolos, quando foram reprimidos por pregar o evangelho, disseram, melhor é obedecer a Deus do que obedecer aos homens. E existem pressões que tentam nos calar e tentam fazer com que a nossa fé não floresça, seja ela o medo, seja ela esse pensamento de desonra, seja ela o egoísmo ou qualquer outro sentimento. Essas pressões podem barrar a nossa fé. Moisés não deixou que a pressão o barrasse. Moisés saiu do Egito sem temer, não temendo a fúria do rei. E qual foi o segredo dele? A gente vê o segredo aí no versículo 26 e no versículo 27. No verso 26 diz que ele considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Ele estava com os olhos em outra coisa. No versículo 27 também, ele diz que ele saiu do Egito não temendo a ira do rei e perseverou porque via aquele que é invisível. O que fez com que Moisés agisse de forma contracultural, saindo da sua zona de conforto, rejeitando coisas que são aparentemente boas, rejeitando o medo? O que foi que fez com que ele caminhasse? Os seus olhos estavam em outras coisas. Ele não estava olhando para as pessoas, para a circunstância, para o medo. Os seus olhos estavam na vontade do Senhor. Os seus olhos estavam na promessa do Senhor. Os seus olhos estavam naquele que é invisível. Não é isso que é fé? Não é isso que o texto de Hebreus 11:1 diz que a fé é? A fé é a certeza das coisas que nós esperamos e a prova das coisas que nós não vemos. Invisível. E porque Moisés via o invisível, ele fez o impossível, porque ele havia escolhido coisas que eram imperecíveis, coisas que não perdem o valor, coisas que não perdem o poder. Ele escolheu a vontade do Senhor, e porque ele escolheu, ele fez aquilo que é impossível, ele rejeitou aquilo que para nós é impossível. E agora preste atenção nisso. Todas essas escolhas de Moisés, ou todas essas rejeições de Moisés, eram rejeições massivas, grandiosas. Porque lembre-se, nós estamos falando do maior império do mundo conhecido. Então as riquezas que ele rejeitou não era pouca coisa, era muita riqueza. O medo e as pressões que ele rejeitou não era pouca pressão, era muita pressão, era a maior pressão do mundo. Era a maior força do mundo contra ele. Os prazeres, o prestígio e o poder que ele rejeitou, não era pouca coisa, não era ser conhecido por 5 ou 6 pessoas. Era ser conhecido como neto da pessoa mais poderosa de todo o mundo conhecido. E o que é que deu forças para ele rejeitar todas essas coisas? Os seus olhos estavam no Senhor. E quando nós nos vemos aprisionados a escolhas, ou diante de escolhas que temos que fazer, que são escolhas muito menores do que essa que Moisés teve que fazer, o que vai nos ajudar a definir os nossos caminhos é onde estão os nossos olhos.
Se os nossos olhos estão nas pessoas, nós vamos fracassar. Se os nossos olhos estão nas riquezas, nós vamos fracassar. Se os nossos olhos estão no poder, na nossa influência, nós vamos fracassar. Se os nossos olhos estão colocados no nosso direito, no nosso prazer, nós não vamos escolher o caminho do Senhor. Porque o caminho do Senhor, em muitos momentos, fere o nosso direito. E em muitos outros momentos, fere o nosso prazer. Por quê? Porque enganoso é o nosso coração. E nem sempre escolhemos aquilo que é justo, aquilo que é bom. Às vezes nós vamos ser colocados numa contramão, de negar a nós mesmos e de darmos ao outro a possibilidade de ser o primeiro, de tirar de nós para abençoar. Isso é algo que o nosso coração humano não é capaz de fazer sozinho, ou não é capaz de fazer pela motivação correta. Quando nós olhamos para a vontade do Senhor, olhamos para aquilo que é invisível, nós então tomamos essas decisões. Mas a fé não fala só de coisas que são rejeitadas, eu já estou terminando, mas fala também das coisas que são aceitas. E quais foram as coisas que Moisés aceitou? A primeira coisa que nós vemos, que está aí no versículo 23, foi que Moisés escolheu os planos do Senhor. Como vimos no verso 23, pela fé Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Moisés, que cresceu na sua tenra infância, na casa dos seus pais, adquiriu conhecimento suficiente e fé suficiente nesses primeiros anos da sua vida, para que ele pudesse escolher os planos de Deus ao invés de os privilégios do rei. E aqui mais uma vez a gente destaca aquilo que eu falei há 2 semanas atrás, da influência dos pais na vida dos filhos, de como é necessário que os pais criem os seus filhos no caminho do Senhor, e como esse ensinar inicial na caminhada da fé define boa parte da vida de fé das pessoas. Moisés cresceu talvez ali durante 8 a 12 anos, alguns estudiosos vão dizer que esse ato da mãe criar enquanto ele era criança e entregar depois a filha de Faraó, passou-se ali entre 8 e 12 anos. Moisés, nessa pequena entrada da sua infância, recebeu entendimento suficiente para que na sua idade adulta tomasse a decisão correta. Moisés escolheu os planos do Senhor. Como nós temos visto ao longo dessa série, o que é que a fé aceita, o que é que a fé escolhe? A fé escolhe ouvir a Deus. Diante de tantas vozes desse mundo, de tantas autoridades que se colocam sobre nós desse mundo, até mesmo a autoridade da nossa própria vontade, do nosso próprio coração, aquele que vive pela fé, escolhe a autoridade do Senhor e a palavra do Senhor. Moisés escolheu os planos do Senhor, mas não só isso, olha o verso 28, pela fé celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. Aqui nós estamos vendo a passagem em que o povo está prestes a sair do Egito. Deus envia as pragas sobre o Egito e a última das pragas seria a morte dos primogênitos. Deus dá uma instrução a Moisés: olha, diga a todo o povo que cada família nessa noite vai se reunir e vai separar um cordeiro. E esse cordeiro vai ser imolado, vai ser sacrificado. O sangue desse cordeiro será passado nos umbrais das portas. E depois vocês vão comer, vão cozinhar esse cordeiro. E vão comer ele, todo ele. Se a família for pequena para comer um cordeiro inteiro, chama o vizinho. Mas é para comer tudo. Assim, quando vier o anjo do Senhor que vai ferir o povo do Egito, e ele vai passar sobre as casas dos israelitas e vai ver a marca do sangue. Quando ele ver a marca do sangue, ele não tocará nos filhos dos israelitas. É daí que vem a palavra Páscoa. A palavra Páscoa é Pesach, que significa passar por cima. E quando nós vemos a Páscoa era uma festa em que se comia carne. Se comia a carne do cordeiro. A Páscoa era esse símbolo de que havia alguém que o salvaria. E que esse alguém era o próprio Deus. E que esse alguém o salvaria baseado na escolha que ele mesmo havia feito, dizendo: os filhos de vocês não morrerão, os primogênitos de vocês não receberão da minha ira, porque alguém receberá essa ira no lugar deles. E quem é que receberia essa ira? O cordeiro. Isso te lembra alguma coisa? Diante dos nossos pecados,
nós não recebemos a ira do Senhor, porque alguém recebeu a ira do Senhor em nosso lugar. Quem foi que recebeu a ira do Senhor em nosso lugar? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Páscoa fala de ouvir a voz de Deus e receber a provisão de Deus para a nossa salvação. Moisés, pela fé, ouviu a voz de Deus, aceitou a provisão de Deus para a sua salvação e para a salvação do seu povo e a comunicou. A fé nos faz escolher ouvir a Deus, ouvir a provisão que vem de Deus e acolhê-la como nossa própria provisão. Amém, queridos? E por último, verso 29, pela fé, o povo atravessou o Mar Vermelho como em terra seca, mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Então, nós vemos que a fé, ela aceita a palavra e os planos de Deus, nós vemos que ela aceita a provisão de Deus, e nesse último tópico nós vemos que a fé aceita a promessa de Deus. Quando Moisés está diante do Mar Vermelho, soldados vindo ao seu encontro, o povo desesperado dizendo: Moisés, agora a gente vai morrer, tirou a gente de lá para a gente morrer aqui. E Moisés diz: gente, esse texto é maravilhoso, ele diz: acalmem-se e preparem-se para ver o grande livramento que o Senhor os dará. Moisés aí tem um ato de fé, mas logo depois ele tem uma covardadazinha, que diz o texto que ele olha para Deus e diz: Senhor, e agora? Ele ora, e Deus fala para ele: Moisés, por que você está orando? Por que você está falando comigo? Diga ao povo que marche. Agora imagina você, vindo a galera lá atrás, com carruagens, com espada, mata todo mundo, e está diante o mar, e Deus fala: marche, mas marcha para onde? Não tem ponte. Será que vai vir uma balsa, alguma coisa assim? Não tem para onde marchar, marcha. E Moisés, conduzindo todo aquele povo, toda aquela multidão, marcha rumo àquilo que parecia impossível. Moisés escolhe a promessa do Senhor, escolhe viver pela promessa do Senhor. E para viver a promessa do Senhor, ele inclusive se coloca para fazer coisas impossíveis. Nós somos chamados para vivermos por fé, porque afinal, o justo vive pela fé. E viver pela fé vai nos levar a rejeitarmos certas coisas e aceitarmos outras coisas. A rejeitarmos às vezes prazeres e coisas desse mundo. Às vezes rejeitar coisas que são lícitas. Às vezes, para poder escolher o melhor, temos que deixar de lado o bom. Não o que é ruim, não o que é pecaminoso. Às vezes precisamos escolher a vontade de Deus, que é melhor, diante de algo que é aceitável, bom, gostoso, legal. Por exemplo, hoje nós escolhemos estar aqui, né? E eu falei logo no início que essa chuvinha, não é verdade? Chama um sofazinho, uma cobertinha, você liga a TV, Netflix, alguma coisa assim, um filminho. Às vezes fala: pastor, mas eu vou ficar em casa assistindo um filme bíblico. Mas você tomou a decisão de que estar aqui hoje seria melhor. Se tivesse ficado em casa, estava cometendo algum pecado? Não. Mas você escolheu um caminho melhor. E às vezes a fé vai nos colocar a escolhermos coisas melhores, ainda que aquilo que nós escolheríamos não seria um pecado, uma destruição. Depende do que você ia assistir no Netflix também, né? Aí já é outra história. Mas nem sempre as nossas escolhas vão estar entre o pecado e o que não é pecado. Às vezes vai estar entre o nosso conforto e a vontade de Deus, que é melhor. Entre aquilo que é bom, gostoso e agradável, por aquilo que é necessário, por aquilo que vai abençoar outras pessoas, por aquilo que vai fazer com que a gente cresça espiritualmente. E o que vai definir a nossa escolha? O tamanho da nossa fé. Onde estão os nossos olhos? Se os nossos olhos estão nas coisas desse mundo, nossas escolhas serão um. Se os nossos olhos estão nas coisas do Senhor, nossas escolhas serão outras. Amém, queridos? Coloque-se de pé, nós vamos orar.
Hoje eu meditava um pouco a respeito de discipulado, estava lendo um livro sobre discipulado, e uma frase me chamou a atenção, que dizia que o ato de nós cuidarmos de pessoas, abençoarmos pessoas, nem é por causa das pessoas. Jesus disse: vão pelo mundo, preguem o Evangelho e ensine-os a guardar tudo o que eu tenho ensinado a vocês. O apóstolo Paulo fala que ele sofria angústias para ensinar as pessoas, a fim de apresentá-las a Deus como pessoas amadurecidas. E o texto que eu estava lendo, ele dizia: quando nós lembramos que nós cuidamos de pessoas e abençoamos pessoas e servimos pessoas, não por causa das pessoas, mas por causa de Deus, nós encontramos força suficiente para continuar servindo as pessoas, abençoando as pessoas, mesmo quando elas não reconhecem isso, mesmo quando elas não são gratas. Mas se os nossos olhos são as pessoas, a gente tenta ajudar, a gente recebe algum tipo de retaliação ou coisa do tipo, e se os nossos olhos estão nas pessoas, a gente desiste. Mas se os nossos olhos estão no Senhor, nós continuamos a fazer a vontade do Senhor, ainda que não sejamos reconhecidos pelas pessoas. Amém, queridos? Feche seus olhos. O Senhor te chama a obedecê-lo, a servi-lo, por amor a Ele mesmo. E que a nossa fé seja colocada no Senhor, a ponto de fazermos as escolhas corretas, de deixar de lado aquilo que desagrada ao Senhor, ou até mesmo de deixar de lado aquilo que simplesmente seria bom para nós, mas escolhemos aquilo que é a vontade do Senhor e que produz frutos para a vida. Graças te damos, Senhor, pela Tua palavra. Tua palavra que sempre nos desafia, sempre nos incomoda e sempre nos consola, Senhor. Ao vermos exemplos como esse de pessoas que caminharam na fé e que porque caminharam na fé fizeram escolhas, somos confrontados e chamados a também fazermos as nossas escolhas dia após dia, Senhor. E de que antes de tomarmos uma decisão, que estejamos conscientes de que todas as nossas decisões influenciam a vida de outras pessoas e influenciam a nossa própria vida. Que cada uma das decisões que tomamos ao longo da nossa vida, seja nas grandes coisas, seja nas pequenas coisas, que em todo momento o nosso coração esteja no Senhor e fazer o Teu nome conhecido. Fazer o Teu nome conhecido através das nossas vidas, das nossas palavras, das nossas atitudes, Senhor. Que o Senhor nos dê condições de julgarmos aquilo que é realmente valioso, aquilo que é realmente um tesouro. Quando estivermos diante de escolhas, Senhor, que vão colocar o nosso caráter e a nossa moral em jogo, que possamos escolher a vontade do Senhor. E quando estivermos diante de escolhas que não são pecado, não são coisas que necessariamente desagradam ao Senhor, mas que às vezes são coisas que nos impedem de fazer aquilo que é realmente melhor e excelente, que o Senhor nos dê capacidade, que o Senhor nos dê forças para escolhermos a vontade do Senhor, ainda que isso nos custe o nosso conforto, ainda que isso nos custe alguma coisa boa, Senhor, ainda que para isso precisemos tomar decisões que vão desagradar pessoas, talvez até mesmo pessoas que nós amamos. Que possamos escolher a vontade do Senhor, que possamos lembrar da Tua palavra que diz: do que depender de vós, tende paz com todos os homens. Que as nossas atitudes possam promover paz na vida das outras pessoas, mas que diante das decisões da vida, se em algum momento precisarmos ou escolher a paz com alguém ou a vontade do Senhor, que escolhamos o caminho do Senhor, ainda que isso provoque algum tipo de conflito nas nossas relações, Senhor. E todas essas coisas são impossíveis a cada um de nós se o Teu Espírito Santo não nos ajudar. Estamos diante de uma palavra que nós reconhecemos como verdadeira, mas que não é nem um pouco fácil de escolher, que é desafiadora, Senhor, que à medida que caminhamos, vemos que ela se torna ainda mais desafiadora. Por isso pedimos a ajuda do Teu Espírito Santo,
para que a Tua palavra pregada aos nossos corações não seja somente conhecimento, não seja somente informação, mas se transforme na nossa prática de vida, Senhor. Dá-nos condições de Te obedecer. Dá-nos um coração disposto a ouvir e obedecer a Tua vontade. E que através das nossas vidas, o Teu nome seja conhecido, pessoas sejam abençoadas, que a nossa vida sirva para glorificar o Teu nome todos os dias da nossa vida. Assim, quer seja comer, beber ou fazer qualquer outra coisa, que façamos para a glória do Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Eu abençoo a vida de cada um dos Teus filhos aqui representados, seus filhos e as suas filhas, Senhor. Que o Senhor dê sabedoria todos os dias, dê graça todos os dias, para que possam se apegar ao caminho do Senhor e viver para a glória do nome do Senhor. Que o Senhor toque na casa, na família, na saúde de cada um dos Teus filhos, Senhor. Que o Senhor também traga normalidade em coisas que estão bagunçadas na vida dos Seus filhos. Que o Senhor dê sabedoria para que cada um de nós possamos fazer escolhas que não baguncem ainda mais a nossa vida, antes que tragam soluções nos problemas que nós temos nos colocado. E aquilo que foge ao nosso controle, Senhor, que o Senhor possa estar operando e nos dando a capacidade de crer que o Senhor continua no controle de todas as coisas, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam, e que o Senhor está moldando o nosso caráter e a nossa vida através de cada situação e através de cada bênção ou cada provação que temos diante de nós. Leva os Teus filhos em paz às suas casas, guardados debaixo da bênção e do propósito do Senhor. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça de Cristo Jesus, o nosso Senhor, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com todos hoje e sempre, no nome de Jesus. Amém.